Band FM. Quem ama não esquece. É difícil aceitar que a gente não é prioridade da vida de alguém, como esse alguém é da nossa. É difícil admitir que por mais que a gente esteja disposto a tudo por essa pessoa, nem sempre a gente tem isso de volta. É difícil. É humilhante porque por mais que eu queira me desvencilhar do que eu vivo hoje, eu simplesmente não consigo. A minha história começou há alguns anos, quando eu conheci o Renato. Eu vinha de uma série de relacionamentos ruins. Fui traída, enganada e até agredida. Eu já estava desistindo de ser feliz com alguém. E de repente ele apareceu e me mostrou que eu poderia sim ser amada de novo. Amada e muito feliz. O Renato era um cara super família, carinhoso, atencioso, respeitador também. Foi a primeira vez na vida que eu entrei num namoro confiando assim, cegamente. E desde o começo do nosso relacionamento, a gente já fazia planos pro futuro. Na época eu tinha 25 anos e ele 24. Eu tinha acabado de sair da casa dos meus pais. Mas ele ainda vivia com os irmãos dele, um irmão mais novo, e o que a gente mais gostava era de ficar na minha casa. Eu tenho muito orgulho, muito mesmo, de namorar com você, Aline. Eu acho você uma mulher tão independente, uma mulher forte. Tenho muito orgulho mesmo de você. Eu também tenho de você, meu amor. E é sério o que eu tô falando, viu? Eu me vejo casado com você, com filhos, uma família, sabe, legal, uma casa bonita, um cachorro. Nós vamos ter, claro que nós vamos ter. Tudo isso, pode ter certeza, viu? E não vai demorar. Vendo você assim, aqui na sua casa, me dá vontade de também dar um passo a mais. A gente se amava demais, demais mesmo. Era nítido pra todo mundo. E eu nunca tinha me sentido assim, tão feliz como eu tava. Eu sempre senti que pelo Renato, eu seria capaz de tudo. Como a gente não morava tão perto, ele não ficava sempre em casa. Mas chegava no fim de semana e ele já vinha correndo pra dormir comigo. E passar o sábado, o domingo na minha casa, porque lá a gente ficava só nós dois, com mais intimidade. Tudo ia bem. Até o pai dele adoecer. O Renato era super apegado aos pais e ver o pai dele doente, definhando tão rápido, mexeu demais com meu namorado. Eu estive ao lado dele o tempo todo. Passava várias noites com ele e a minha sogra também no hospital. Ele não queria sair de lá, deixar os dois sozinhos. Aí eu ia pra casa deles, arrumava tudo, limpava, pegava roupa limpa, levava comida também pra eles, enfim. Eu estive ao lado do Renato e da família dele o tempo todo. Mas, infelizmente, em coisa de apenas 2 meses, o meu sogro nos deixou. Foi tão rápido e foi tão avassalador também. O Renato sentiu muito a perda do pai. E eu fazia de tudo para tentar amenizar a dor que ele estava sentindo. A gente passou a ficar o final de semana na casa dele e não mais na minha, para não deixar minha sogra sozinha, né? E eu realmente não me importava com isso. Eu gostava dela e eu era muito bem tratada. Até de filha ela costumava me chamar. Era bom para eles ficarem juntos, para se apoiarem, né? E eu ficava ali, no meu cantinho, mas dando todo o amor que eu sempre podia. O tempo ia passando e eu via que minha sogra não estava exatamente tentando superar aquele luto. Claro que eu sei que é difícil perder o companheiro da vida, mas eu não sei. Podia ser coisa da minha cabeça, mas parecia que ela estava criando uma dependência emocional do Renato, que aceitava tudo, né? E fazia tudo que ela queria. Eu já tinha passado 2 anos que meu sogro tinha morrido. A gente nunca mais, imagina, nunca mais tinha passado o final de semana só nós dois. E quando eu tentava tocar no assunto, nossa, ele se irritava muito comigo. Teve um dia que, de tanto eu insistir, ele foi dormir na minha casa. Eu queria preparar uma noite especial pra gente, já que fazia mais de 2 anos, imagina?
toda vez que a gente ia dormir junto acontecia alguma coisa. Todas as vezes que a gente ia dormir tinha que ser na casa da mãe dele. Era a primeira vez que a gente ia ter um momento só nosso, como a gente já fazia antes. Mas o Renato não parecia animado, não. Ele passou o tempo todo mexendo no celular. Disse que estava conversando com a mãe dele, perguntando se ela estava bem sozinha, se tinha jantado, se tinha tomado banho. Até de madrugada ele acordava para mandar mensagem para a mãe. Eu fiquei irritada. Fiquei mesmo. Não, você não imagina. Mas eu consegui me segurar para não brigar. Eu não podia brigar com ele. Não era nem 7 da manhã quando eu acordei e eu vi o Renato já se arrumando para voltar para casa dele. Aquele dia nós fomos almoçar na minha sogra, como sempre, né? E durante esse almoço eu soube que o meu cunhado, o irmão mais novo do Renato, ia sair de casa para morar com a namorada. Eles estavam tão felizes e comentaram que logo seria eu e Renato. Logo, logo a gente ia morar juntos. Na mesma hora minha sogra surtou. Surtou mesmo, de verdade. Começou a dizer que um filho já tinha abandonado ela e que ela não ia deixar outro sair assim também, que não era nem pra falar aquilo. Aquilo me deixou tão chateada porque eu já namorava com ele há anos. Mais tempo que o irmão mais novo dele já namorava e queria sim que uma hora ele viesse morar comigo. Quando eu tava sozinha com o Renato, eu toquei nesse assunto. Mas, Aline, eu não posso deixar minha mãe sozinha, né? Mas nunca? Você nunca vai sair daqui? Você nunca vai se casar comigo? Você nunca vai vir morar comigo, é isso? Não é isso, você... Sabe, a gente já falou, você tem que entender, meu irmão tá saindo. O pai morreu, ela precisa de mim, ela tá sozinha. Renato, eu entendo muito bem tudo isso. Mas e a gente? E a gente? Que jeito de falar, você tá sendo egoísta, você só tá pensando em você. Egoísta? Que coisa chata, olha, tem um pouco mais de respeito pela minha mãe, hein? Tem um pouco mais de respeito por ela. Eu fiquei chocada com o jeito dele falar. De maneira nenhuma eu queria desrespeitar alguém, imagina. Mas eu queria sim que ele também desse valor pro nosso relacionamento. Eu me sentia como uma namoradinha qualquer. Sendo que a gente já estava junto há anos. E eu sempre estive ao lado dele pra tudo. Não era natural que a gente já estivesse pensando em casar? Assim como meu cunhado fez, é normal isso. Mas quanto mais o tempo passava, mais eu via que o Renato estava refém. Ele estava totalmente refém da minha sogra. Ela realmente criou uma dependência nele. E ele achava normal. Ele achava que estava tudo bem. Eu comecei a perceber que ela já não me tratava tão bem. Com a saída do meu cunhado de casa, ela grudou ainda mais no Renato. E parecia que sempre que eu tava junto, a coisa piorava. Se eu chamava meu namorado pra sair, pra dar uma volta, ela ia junto, porque ele fazia questão disso. E quando ela não queria sair, ele também não saía. Se eu sugerisse da gente passar um tempo na minha casa vendo um filme, ela fazia o maior drama, reclamava de mim. Na minha cara mesmo, viu? Dizia que eu tava disputando o filho dela com ela. E o Renato nunca me defendeu. Aí eu fui murchando, né? Na verdade, eu já não sabia mais como agir, porque eu não posso negar. Eu amo esse homem. Eu amo mais que tudo. Não é porque ele mudou que eu consigo deixar de amar ele. O Renato tá no topo das minhas prioridades da vida, mas eu já tive até que ouvir que pra ele as coisas não são assim. Eu acho lindo você falar isso pra mim, Aline, mas hoje as coisas são diferentes pra mim. Hoje a minha prioridade é a minha mãe e o meu trabalho. Eu preciso trabalhar. Eu preciso desse trabalho para sustentar a nossa casa. Renato, a sua mãe não é criança, meu amor. Ela tem a aposentadoria dela. Você não tem que cuidar dela. Não acredito. De novo, Aline? De novo isso? Sabe, Renato, me dói muito. Me dói muito você não me colocar no topo das suas prioridades quando
Obviamente, você é a minha prioridade. Desculpa. Se eu não sou perfeito, desculpa. Mas pelo menos eu tô sendo sincero. Tira isso da cabeça. Olha, eu tô sendo muito claro com você. Eu te amo, eu gosto muito de você. Olha, a gente já falou sobre isso. Eu te amo de verdade, mas eu não me vejo hoje casando, saindo de casa, deixando minha mãezinha sozinha. Pra ficar comigo, você tem que entender isso. Eu não sei se eu tô sendo inconveniente, se eu tô sendo mimada ou até egoísta, como ele diz, mas... Poxa, no começo ele sempre falou em construir uma vida comigo. E hoje ele me deixa claro que não tá nem um pouco nos planos dele fazer isso. Eu queria tanto ser forte, sabe? Dar um fim nesse relacionamento de uma vez por todas, mas, por outro lado, eu amo o Renato. Amo muito. Eu amo mesmo, mais do que tudo. Eu acho que ele também me ama. Eu não queria desistir da gente por conta da mãe dele. Só que não é justo, né? Não é justo ela se meter tanto entre nós e ele aceitar do jeito que ele aceita. Ai, é muito duro. Pra mim é muito difícil perceber que eu faria de tudo por ele, mas que ele não faria nem metade por mim. Será que eu tô sendo boba? Será que eu deveria ir embora? Ou será que no fundo a errada sou eu mesmo? Eu tenho que aceitar e ser paciente até ele querer ter uma vida comigo.